Bom, pessoal, aqui um bate-papo, já que fiz entrevista com os dois. Inclusive isso aqui é um projeto, é a primeira vez que eu estou lançando um projeto. É a primeira vez que eu tenho vontade de voltar com os entrevistados em duplo, batendo um papo. Então é a primeira vez aqui, Django e Peruque, 2 anos do rodeio. Como é que vocês se conheceram? Bom, começa por mim, né? Eu conheci o Peruque, mas não tinha muito, não era muito assim, diário junto, né? Eu conheci o Peruque através do Asa Branca. O Asa que me apresentou ele, né? E quando ele me apresentou, é um cara que entrou no meu conceito de amizade, né? E que eu admiro muito pela batalha que ele vem vindo, não é de hoje, né? Você está com quantos anos dentro do rodeio como tropeiro? Uns 35 anos já, né, Djalma? Você vê, é história, né, gente? É história. Então, o que acontece? É uma pessoa que mora no meu coração, que está me trazendo dentro da sua produção, né? É um rodeio que nós vamos executar agora na cidade próxima aqui, chama Pracinha, né? Do qual a comissão é encabeçada pelo prefeito, seu vice, enfim, tesoureiro, sou amante do rodeio de cavalo, né? E está dentro dessa organização, com a grande empresa também de rodeio de boi, né? Que vai executar a partir da manhã, e nós entramos com o rodeio de cavalo na cidade de Pracinha. Mas você montou na tropa do Peruque? Não cheguei a montar, não foi meu tempo. Eu já sabia que ele estava na área, mas não cheguei a montar. Mas chegou a julgar? Jogar sim, jogar em Lins, né? Vários rodeios. Já vários rodeios. Na época do Asa Branca, né? Ixi. Asa Branca que ligou vocês dois? O Asa que me apresentou ele. Eu direto do tete a tete, não sei ele que me apresentou. Aí ficamos grandes amigos. E o que o Django significa na sua vida, Peruque? O Django hoje ele é um artista, pra mim, ele é um ídolo, considerado, né? Porque um cara que tem muita história, né? Que foi para os Estados Unidos, é um caboclo que tem que ser respeitado, né? No meio do rodeio. E não é, né? Porque o povo montou uma panela ali, o Django tinha que estar toda semana jogando rodeio, trabalhando no meio do rodeio, entendeu? Então, falta isso aí, porque um profissional igual o Django ficar parado, ele não tinha que ficar parado, ele é um profissional, sabe tudo no rodeio. E agora o que acontece? Tem esse povo novo do rodeio aí, que quer dar uma de artista, que chega lá, bonito lá, trajado lá, e não entende nada, não sabe nem o que é rodeio. Você tem quantos anos com a tropa, Peruque? Rapaz, eu comecei junto com a Marca Estrela lá com o Jorge dos Santos, tem uns 40 anos, andei fazendo cavalo pro Manfred, né, naquela época. Uhum. E depois entreverei com o Jorge, vendi os cavalos pro Jorge, depois fiz uma tropa, peguei o gosto, depois aí o Jorge fazia bastante rodeio, eu levava sempre 10 cavalos, ele fazia 2, 3 festas num fim de semana, aí eu levava 10 cavalos para pular. Fiz uma amizade boa com o Jorge também, e assim fomos tocando a vida. Como que essa vida do Cutiano, o que o Asa Branca significou para vocês dois? Para mim ele foi meu parceiro número 1. Ele me incentivou muito e nós é o seguinte, nós não tínhamos rotina, né? Quantas e quantas noites em Rio Preto eu e o Asa Branca sentava ali no Tiquinim, começou a antenar, no meio da noite nós estávamos preocupados com o rodeio brasileiro já. Nós sabíamos que o rodeio estava perdendo espaço, né? Inventaram aí que o show é mais importante, não, e não é. O show é um complemento, o show musical é um complemento junto com o rodeio. São duas entidades que têm que ser respeitadas, né? E então deram muita ênfase para o empresário vender a grade de show. Se você vê uma programação de rodeio hoje, você pode ver que tem um cantor nas costas do outro enfiado lá naquela grade. Uhum. E vê se tem um peão lá com o chapéu, citando o nome do peão que vai estar presente naquele rodeio. É a última coisa, né? É a última coisa, fica em segundo plano. Então, sendo que quem vai pagar esse show vai ser a própria costa do peão, que aos 4 dias que ele vai estar ali trabalhando para pagar esse mutante aí. E o cara vem, canta 1 hora e meia, às vezes até playback, né? Uhum. E sai dando risada na cara do... Então o rodeio pra mim não é, o show pra mim não é o mais importante, não. E o Asa tinha essa visão lá atrás já? Já tinha, ixi, o Asa, ó, que nem eu, o Peruque, que foi muito íntimo dele, né? Que nem o saudoso Valtinho Bias também era, que o rodeio ficou viúvo, né? Uhum. Quando o Valtinho Bias foi embora, a Asa foi embora, o rodeio tá viúvo, o rodeio tá aí. Sem pai e sem mãe, né?
que essas pessoas foram embora porque Deus quer as pessoas boas junto com ele, né? Mas eram as pessoas que tinham muito projeto profissional dentro do próprio rodeio. Entendeu? O Valtinho Biasi começou como tropeiro por causa de mim. Que ele foi vender um cavalo para o Jorge, e o Jorge falou que não tinha condições de pagar aquele valor naquele momento. Aí ele veio oferecer para mim, eu falei, não. Me esprendeu o cavalo, era um cavalo da propriedade dele, que tinha chamado Horizonte. Eu falei, não vou comprar esse cavalo seu não, você vai ser um tropeiro. Inclusive eu estou indo para a América agora, você vai comigo que você vai comprar cavalo lá para trazer para o Brasil. Que é essa genética que tem muito embrião hoje na América de cavalos passados, né? Que é caríssimo o embrião. E eu falei, não, você vai ser tropeiro, você vai ser tropeiro. E ali começou a história do cavalo Horizonte. Foi o primeiro cavalo da tropa da Goiás? Primeiro cavalo, que era um cavalo da fazenda dele. Queria vender para o Jorge comprou. Eu também não comprei, porque eu falei, não, você vai ser tropeiro. Então, dali começou. Tanto que eu batia, falei, ô Valtinho, eu vou te levar para a América, dos rancheiros grandes, você vai trazer cavalo. Você tem condições financeiras? O que você mais admira no Django, assim, Peru? O Django, eu admiro, ele é um cara que fala batido, não tem dança de rato com ele. Ele é um cara diferente, para mim, no meu ver aí, né? Então ele é um cara, de todos os caras que eu vejo aí, ele é diferenciado. E o Asa tinha vocês três se davam bem, vocês tinham mais ou menos o mesmo padrão de pensamento? A visão, né? A visão. O Asa, eu sempre falei pro Django, comentei pro Django, o Asa tinha a visão de águia. Quando ele previa que ia acontecer um trem, ele comentava com nós, né? Vai dar largata naquele trem lá. Ele já tinha, ele era um cara... Pensava na frente, né? Ele chegava longe. Chegava longe. Então por isso que nós discutia muito ele, né? Preocupado com o rodeio futuro do Brasil, né? Era preocupado, né? E nós tínhamos sincronizado a Centenariana, que era demais, né? Nós não deixava o povo quieto, né? Nós sabia o vazio que necessitava, né? Você viajou com a tropa a quantos estados no Brasil? Você tem noção, Pedro? Esse Paraná aí, estado de São Paulo aí, Mato Grosso, eu viajei, eu fiz uns par de rodeio. Tinha época umas épocas que eu trabalhava 3 fins de semana direto. Lá de São Paulo, Caeira, aquela região. Fazia muito rodeio naquela época. O rodeio era o cavalo mesmo, era o cutiano, né, Django? Número 1. Era o número 1, então tinha rodeio direto. Agora não. Agora o que acontece? O boi tá aí e os caras pegam o circuito, igual teve 3 rodeios aqui na cidade aqui, teve Indiana, teve Santo Expedito, vai ter Emilianópolis agora, 3 rodeios, não teve cavalo. Que é uma passarela aqui, né? Aqui é uma dizer, passarela. Eu com uma tropa diferenciada aí, parada aí. Dentro da cidade. Fui ali pro menino me contratar, não, porque não sei o quê, BBB. A única comissão que me ligou foi de pracinha, que é diferente, que eles é apaixonado no cavalo. Se você não for apaixonado no cavalo, porque tem prefeito que, na verdade, ele é um prefeito, mas ele não tem aquela raiz da tradição do cutiano, do cavalo, entendeu? Então, ele tem que executar o evento, né? Aí o que acontece? O cara chega lá, pega, aí eu cheguei no prefeito, vou fazer uma 10 montadas de cavalo aqui, aí ele chega no cara do evento, o cara fala, não tem como, vai atrasar o show, entra aquela minhoca na cabeça e o cara mudando, você tá entendendo? Então fica ruim esse tipo de coisa. Os caras tinham que unir mais com os tropeiros, principalmente da região, da oportunidade, pôr para trabalhar, entendeu? É igual o Django falou, eu tenho despesa, tem uma despesa grande. Se pôr para trabalhar uma semana, já ajuda, fazendo um rodeio por semana, fica parado, a tropa não trabalha. Dá para custear a tropa, né? Não dá para custear. Vocês viram, eu sempre falei que o Cutiano precisava de tombo, porque há uns 8 anos atrás, era 30 montaria, aquela coisa assim. E hoje chegou essa evolução da genética, não sei se vocês acreditam nesse trabalho, mas hoje a gente vê nos rodeios com Barretos, Colorado, arrancando suspiro do público, coisa que passava despercebido no Cutiano. Como que vocês esperaram por esse momento? Vocês acham importante isso? Eu batia na tecla, que o cavalo tinha que ser sempre chuco para pular, não domesticado, né?
o cavalo o chucro, ele é o que está fazendo hoje aí. Agora, é claro, essa genética já também pensava bem antes de aproveitar. Quantos cavalos bons não foram o corte? Entendeu? Éguas, puladeira, cavalo, entendeu? Quantos não foram embora, que podia ter tirado a genética desses animais, que daria sequência, né? Então aí alguns tropeiros começaram a ver que os próprios garanhão que tinha pulador servia para fazer essa genética, que é o caso que entrou na frente primeiro, foi o Tito Cardoso, que é um dos melhores tropeiros do Brasil hoje, né? Depois veio a WR, enfim, o Luizão, que está com um cavalo para mim, que é o fenômeno no momento, né? Que é o Fulião, né? Foi o Fulião. E eu acho que como você enxerga a nova geração do cutiano? Porque tem uma boa leva dos antigos, uma segunda geração que nasceu lá atrás, mas também, mais lá pra frente, assim, como é que vê isso? Eu, como peão, fui peão, né? Eu enxergo dessa maneira. Eu tenho a minha posição. Peão é peão, não importa de onde ele vai vir. E ele vai estar dentro do rodeio competindo, não por idade, mas sim pela cabeça dele. Enquanto que a cabeça dele aceitar montar num touro ou num cavalo, ele vai competir. Então só depende de uma coisa, a cabeça dele. Se a cabeça dele aceitar ele embarcar num cavalo ou num touro, ele vai dar sequência, que é dentro de uma profissão que ele ama, né? Entendeu? Essas novas gerações aí, igual você citou aí, igual do Marrão, filho do Marrão, o moleque tá destacando do Altamiro. O filho do Altamiro, ele... Hoje é um dos melhores peões que tem também. O Barreto tem lá. O filho daquele que tem que vem de trabalhar no rodeio do Edmo. Também é esse. Muito bem, também é. O filho do Altamiro, na minha opinião, quem ganhava o rodeio do Barreto, da época que montou o pai e o filho lá, quem ganhava aquele rodeio era o filho dele. No meu pensamento. 2021 que o Thiago Mega ganhou, né? São geração que vieram pra ficar, né? Porque tem origem de pai, né? Por coincidência, hoje tava puxando um vídeo, caçando um vídeo da lembrança, tava precisando um vídeo da lembrança, mandar pra um cara, eu puxei essas duas montarias. Olha, né? Por coincidência. Então tem uma nova geração, essa meninada nova aí, tá fazendo sucesso no rodeio. Por isso que tem que dar oportunidade, sabe, o Eugênio? Se não dá oportunidade, vai ficar no escuro. Vai ficar iludido, porque não tem oportunidade. Se você lançar a oportunidade, poxa, o cara e botar dinheiro em disputa, o cara aprende a montar rapidinho. Entendeu? É que montar é igual o cara já nasce com aquela, ele já monta ali, ele já pega o batidão ligeiro. O que ele não virou, ele já sai fora. Exato. Não é verdade, João? E o peão aprende a montar uma vez só, né? Não aprende duas. Não. Né? Uma vez só. Ou ele aprende uma vez só, ou desiste da profissão. Ele já vaza do rodeio. Você chegou a dar algum curso, alguma coisa? Não, porque na época eu queria lançar isso aí, peão brasileiro não aceitava. Entendeu? Então, dentro da minha lógica e do meu conhecimento, a gente não ouvia falar. Entendeu? A gente sentia que o peão brasileiro não aceitava. Do cutiano, né? Do cutiano, do cutiano. Então, aí... Agora tá tendo, né? Agora tá tendo. E se você fazer uma pesquisa, Eugênio, vê quantos peões de boi, de cavalo, tá jogando o próprio cavalo. Dá para contar no dedo, dá para você contar no dedo algum juiz que montou em cavalo, que está jogando cavalo. A maioria que está jogando aí é peão de boi. Tá vendo? Peão de boi, cara. Então eu acho, pela faculdade que eu passei dentro do rodeio, o cara tem que ter montado para analisar, né, cara? Não que eu tire o conhecimento de quem está jogando, bem entendido. Respeito, né? Acho que tem só o Marcelo Araújo, né? Dá pra contar no dedo. Eu não lembro agora de cabeça agora. Tem o menino de Mirassol lá, que eu esqueci o nome dele também, que tá jogando também. Então são raríssimos peão de cavalo que julga o próprio cavalo. Por quê? Entrou essa zona aí no meio, né, cara? Fabricou o juiz, o padrão deles, tem que encaixar no perfil deles. Por que eles não me contratam? Porque eu não aceito a filosofia deles. Entendi. Não, e se eu for contratado, Eugênio, a primeira coisa que eu pergunto, viu, Peru? O presidente, quem é responsável por mim aqui em Pracinha é o Peruque. Que nem eu perguntei lá pro prefeito. Eu chego, pergunto pro Peruque, qual que é meu espaço?
mesmo com 53 anos dentro do rodeio. Aham. Django, o seu espaço você fica à vontade. Aí eu vou sentir a vontade. Aí eu vou dobrar de mim. Entendeu? Mas primeiro eu pergunto qual que vai ser o meu espaço lá dentro. Aí eu sei elaborar a coisa. Entendi. E esses caras não aceitam, né? Eles acham que sabe tudo. Eles sabe tudo um pouquinho mais, mas não sabe nada, nada menos nada. Como você mantém essa amizade? Vocês ligam, tá sempre conversando, um visita o outro, demora um tempo pra você ver? Django sempre, Você sempre se vê, não? sempre ligo, nós sempre Aí eu venho aqui, bato papo com ele, posso da casa dele, ele não deixa ficar em hotel. Mas é companheiro aí de muitos anos. E outro cara também que eu respeito muito também aí, que foi cria do Asa, que é um cara que passou em casa agora, esse fim de semana aí, o Fagner Rangel. Isso, é um puta de um locutor. Ele é um puta de um locutor e ele espelha, ele e o Django e eu, nós era, carne e unha. igual ele falou, se fartar um de nós, Ixi, ele falou lá em casa ontem, desmonta. Assim. Nós comemos uma carne lá. Todo dia o peruca manda salve pra mim, eu mando pra ele, a gente dá uma boa noite, né, cara? E o Fagner Rangel, meu filho estava lá, tem uma menininha de 4 meses e a do Rangel tem 5 meses. Então eu liguei para ele, nós estávamos assando uma carne lá. Aí nós estávamos conversando. Uma hora que ele foi embora, ele me abraçou e eu falei, você é o meu segundo filho. Ele me abraçou e me beijou ainda. Olha que coisa bonita, né? Uma coisa linda. Que eu tenho ele como um filho. Ele escuta muito bem o peruca. Porque na verdade, quando ele estava junto com o Asa, e o Asa, se eu falasse para ele entrava aqui no ouvido, fazia de conta que eu ouvia, ele entrava no ouvido e saía no outro. O Asa já não tinha jeito de corrigir o batidão dele. Ele já tinha pegado aquela barda dele, nem o Django mudava. Não, já deu. O Django, que era cu e carça com ele, não mudava. Mas o Rangel dei conta de mudar. O Rangel estava indo no caminho errado. E hoje ele reconhece. Hoje ele tem uma família, hoje ele está bem, hoje ele está falando 3, 4 rodeios por mês. Quando o Asa morreu, você estava onde? Aí eu acompanhei tudo. Os 10 últimos dias dele, Estava lá em São Paulo? os 10 últimos dias, não a hora que ele faleceu em São Paulo, que eu já ia vir ver ele em São Paulo, o terminal dele, né? Aí a Sandra falou assim, não, já não tinha vindo não, que acabou de falecer. No meio da noite, no mesmo dia que ele morreu, eu falei pra Sandra que estava viajando, tá com passagem comprada tudo. Tô indo aí para ver os momentos dele, que estava no terminal mesmo, né? Mas a hora que a Sandra me ligou, você Django, você vê que acabou de falecer agora. Liga pro Sérgio Reis. Eu liguei pro Sérgio Reis, né? O Sérgio Reis já fui lá já. E aí a Sandra falou assim, ó, Django, já vamos cortar direto para Turiúba. Já vai direto para Turiúba. Tanto que eu acompanhei até o último momento do Asa Branca, né? Você viu aquela despedida, né? Chegou a ver, né? Aquela despedida na frente do cemitério. Eu vi um morro de terra lá, de areia, né? Falei assim, vou fazer um segura-peão aqui. Aí pedi os meninos o peru que estava lá. Aí parei o caixão, tudo, e fiz a última homenagem para ele. E, inclusive, lá no velório, você viu, né, peru? Você chegou a ver. Eu pedi licença para a Sandra, né? E aí Eugênio, das 1000 façanhas, né? Os momentos felizes, né? Poucos momentos tristes, né? O Asa não tinha tristeza perto dele. O Asa era uma festa. Ele era a festa, né, Pedro? Não, que ele chegava, era churrasco. Fazia a festa. Era a festa. Mas uma das maiores missões que eu vi o Asa fazer, quando ele comprou aquele avião dele. O avião de Cuiabá para São Paulo. Entendeu? Que ele pediu assento pro piloto, que é falecido também, para trás de Jundiaí. Ele já pediu para sentar no lugar do piloto. E sentou. Que passou Jundiaí para pousar em Congonhas, ele ia estar sentado lá. Ele queria pousar. Aí o piloto, que é o Ivan, né, que é falecido, ele falou, não, agora quem tem que pousar sou eu, né? Mas ele queria realizar aquele sonho. De pousar o avião. Nós estávamos dentro da cabine do... Eu não sei quem mais. ele e o Valtinho Pereira. Valtinho Pereira tinha levado foi quando ele levou aquele boi que tinha, né? Aquele boi famoso do Valtinho Pereira. Cascalho? Cascalho. Fizemos rodeio em Cuiabá, né? E aí pegou o avião.
E chegando para trás de Jundiaí, ele pediu o assento, o Ivan saiu, levantou e deixou ele sentar. Ele conduziu o panorama certinho. E ele queria pousar com o avião. Aí eu não permitiu o Ivan, né? Essa foi uma das maiores façanhas que eu vi de perigo. E eu numa boa. Tem umas histórias que uma vez ele bateu a caminhonete, que foi a Mel contou. Ó, eu vou te contar uma história do Asa Branca e o menino DJ, que é o Cobra, de Novo Horizonte. Cobra. É. Ele estava na caminhonete, né? E porque ele não passava de 100 o Asa. Não passava de 100. Que ele não andava. Não, era 100 para trás. 180, 180. O dele da caminhonete, mas brigando. O Cobra dando soco dele, dando soco burro. E deu um cavalo de pau na rodovia, já entrando no Paraná. Deu um cavalo de pau, sabe? E parou e abriu a porta e esses homens na rodovia brigando de soco. Aí eu encostei a caminhonete um pouco, né? Eu desliguei, puxei o freio e fui apartar esses dois caras embolados dentro da rodovia. Ele e o Cobra. No meio da noite, só carreta passando. Vup, vup. Entendeu? É uma das façanhas que... De tantas histórias. De tantas histórias que eu vou falar pra vocês. Sabe? Ele foi bom pra todo mundo, ele só foi ruim pra ele? Ele viveu a vida. Se ele tivesse investido, tivesse achado uma pessoa, talvez que tivesse orientado ele na hora certa, Começo, né? do começo, né? Que está naquele vapor da pamonha, né? Uhum. Tivesse investido em empreendimento, em propriedade, né, Peruque? É. Sim. Mas ele Eu não- acho que ele tinha vivido bem mais. Mas ele não acreditava em ninguém, né? Não. Ele vivia o dia, ele pegava aquele dinheiro e gastava, depois... O Peruque deve ter segurado mais dinheiro do que eu segurei. O Peruque deve ter segurado muito, né? Porque o Peruque viajou muito com ele nas estradas. Nós se encontrávamos mais, não é nos rodeios, entendeu? Ou então nos campos de concentração, que nem no Valtim Bias, lá em Novo Horizonte, nós ficávamos muito lá no rancho do Valtim, em Goiânia, enfim, né? Você contato com o Valdir Pereira até hoje? O Valtim Pereira não, tem poucos contatos. É. Nunca me levou numa produção dele. Conheço, respeito, né? Mas é uma Ele pessoa... mora aqui, né? Eu tô sabendo. Tô chamando ele pra vir aqui faz tempo, mas não hora ele vem. Tem história boa também. É um grande empresário no meio. Ele é velho, ele é a época do Zé, né? Começou junto com o Zé, com o Verde e Zé, amarelo, né? o Zé com boi, ele com cavalo. É. Ou uma história do Asa. Uma história do Asa que marcou também foi na época do finado Cova. Ixi, demais. Ali o Cova gostava muito dele. É. E uma época aí ele tinha amizade com um cara que tinha um time de futebol lá no Paraná que chamava... O Luizão? Não, o japonês. O Noriô. É Noriô. O Noriô tinha um navaja. Aí ele pôs na cabeça do Noriô que tinha que comprar uma fazenda e papapá, e foi voar. Indo ali pro Mato Grosso, passou na Serra do Diabo. E tava eu e o Asa e o Noriô e uma mulher que apresentava um programa na Globo. Rapaz, e o Navajão tinha 2 comandantes. Aí, em cima daquela Serra do Diabo ali, o cara deu uma meia-lua, deu uma volta, voltando para trás, caçando uma pista. Aí o Asa, muito ligeiro, que ele fica assim na boca da boca do avião, dos 2 comandantes, ele fica vendo o que está acontecendo. Eu falei, já deu largata aí. Aí o cara fez um pouso forçado, estourou Uma turbina. Um motor, o cara conseguiu virar, ela era um puta Deu a perna no vento, né? Veio e jogou o avião no chão. Quando nós descemos do avião, rapaz, tinha um anãozinho que tava tudo cagado. Tinha um anãozinho. Esse anãozinho sofreu O anãozinho cagou, ele bebeu tanto uísque de medo. Aí ele se cagou tudo, rapaz. Ele judiado esse anãozinho. Ele judiado do anão. Aí o avião ficou no chão lá, rapaz, aquele comentário danado. Aí o Noriô pediu um carro, que o Noriô não andava de carrinho. O Noriô era só de avião mesmo. Aí pediu um carro lá, veio buscar lá. Eu sei que aquele dia eu mesmo passei um cagaço, viu, rapaz? Dando aquele pano lá, viu? Mas umas passagens que marcou, né? Que marcou, e várias, né? Faz parte da história do Rodrigo Brasileiro. Faz parte. E toda vez que ele vinha imprudente, ele passava na chácara ali, ele e a Sandra, quando ele tinha, antes da Sandra
ele passava, certo. o Cobra, ele tinha... Uhum. Depois que ele conheceu a Sandra, que ele começou a vir ali. Certo. Mas ali ele era... Ali era para fazer vale, era para dormir. Se ele tivesse dinheiro, se ele tiver dinheiro, ele ia lá pro hotel. Se ele não tivesse, ele dormia dentro daquela casa velha lá. Entendi. Um dia ele dormiu, dormiu naquela casa velha lá. Tinha tanto rato, aqueles ratão desse tamanho. Meu cu no pé dele. Não, Eu ele ficou andando no forro e a Sandra dormindo lá no canto também. Aí ele falou, falava pra Sandra, rapaz, isso aí é uma cobra que tá andando, tem uma cobra aí. Aí não dormiu, a mulher não dormiu de noite, rapaz. E era um rato, aquela ratazana que tinha lá, ele era desse jeito, ele não ligava pro troço. Sertanejo, né? Sertanejo. Aí o que ele fazia? Tinha um fogão lá, e já comprava logo, gostava de uma picanha, uma carne, uma salada de rúcula, um trem, né, de Ixi, é o que ele gostava. É o que ele... Uma picanha, né? É uma picanha ali e outra, na churrasqueira onde eu tivesse, não beirava. Não. Na churrasqueira comandava? Não, se beirasse, ele falou, não vem dar palpite aqui não. Agora, ela é bem lambão na cozinha, hein? Lambão. Ele tinha umas unhas compridas e às vezes ele gostava de fazer macarrão, sabe? Macarrão não, que chama negócio de batata lá, purê, né? Purê. Purê. Ele cozinhava a batata e depois ia tirar aquela casca. E aquilo ia entrando na unha dele, aquele peba. Entendeu? E ele fazia assim, ó. Dentro da bacia aqui. Você enrolava tudo aquilo na mão e a coisa funcionava, sabe? Que era o purê de batata, sabe? Dá bom. Tem muitas histórias, né? Ixi. E o frango caipira da canela amarela? Ele sabia picar, mas para fazer ele ele chegava assim para chacoalhava, sabe? Normal, no fermentando, ele chacoalhava. Entendeu? E vai dar parpite. Pelo amor de Deus. Se dá as parpites, rapaz. Você quer ver o Asa pegar pressão e tirar ele do cérebro? Não que ele vai brigar de soco, não. Ele faz um pampeiro. Se você pegar esse sacolinho de braço que tem, chegar perto dele e ficar... Ixi, irrita ele. Irrita. E ele já fala que tá me carregando. Isso aí, nossa, já... Aquilo era problema, hein? Eu acho que montar com Asa na Rana era um sonho, tinha essa oportunidade. Ixi, Ele cometeu um rodeio com ele também, mas aí o povo falou, você forma só na hora que ele entrar. Entendi. Se entrasse, ele já cortava. Ele atravessa não. Exatamente, não atravessa não. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Ele respeitava, como o Djan, como eu. Eu fiz um rodeio numa achada aí, ele veio de helicóptero, pai. No auge dele. Desceu lá de Baixar, subiu na rádio ali, em cima da rádio, dando entrevista e veio. E muita consideração, né? Que ele era, naquela época, ele já estava pegando rodeio no hino, ele já estava meio... coincidiu muitas datas junto, né? Muita data junto e às vezes o presidente mandava a ordem de pagamento, aquele negócio todo, né? E aí ele ia no melhor, no mais ajeitado e largava o outro para trás, esse aqui lá não vai virar, ele tinha esse sistema. Só que o Asa, se ele tivesse nativa ainda com nós, né? Se tivesse aí com nós aí, o Asa era um mega show que nem está o índice da alta, né? O Asa hoje era uma bilheteria. O Asa hoje era um cachê do artista. Exato, é uma bilheteria. É uma bilheteria. Entendeu? Mas é isso aí. Não vai longe, João. O Rancho Quarto de Milha aí, quando trouxe o Zé do Prato, no segundo ano, ele estava em Londrina, eu falei pro finado Guilherme, vamos trazer o Asa. Um fala boi, outro cavalo. Eu tava naquele rodeio. Rapaz. Tá com tropa, lembra? Tava com tropa. Tava o finado Vartinho. Isso, exatamente. Meu cavalo a balo, pulando ali. Exatamente. Aí, o Zé falando em cima da casinha. E o Asa lá embaixo. Aí o Asa me abraçou chorando, falou, você vai me gelar. Eu falei, rapaz, aguenta a parada aí, na hora que sentar dentro da arena aí, rapaz, na hora que ele aumentou dentro daquela arena. Ele era galão, né? A mulherada gritava naquela arquibancada, ele subia lá. Isso foi nos anos 90, comecinho de 90? Foi mais ou menos isso. Essa base aí. Aí acabava o rodeio, nós ia pra esse limoeiro, o bailão no cowboy de Jango. Tinha que voltar esse tempo. Tinha. Aí que eu falo pra você. O baile do cowboy era separado, né? Aí que eu falo pra você que o rodeio tem que ter encontro, né? E todo mundo junto, que é um papo reto, né? É um papo reto, né? É bonito, né? Aquele tempo eu tenho saudade, hein? Eu cheguei a ver o Asa e o Zé do Prato na Rama. No mesmo rodeio? No mesmo rodeio, eu cheguei a ver. Eu acho que o Zé morreu em 90 e...
Não, 94, né? Tem 30 anos já que ele morreu. Então foi 3, então. 93. 30 anos. Você foi acho que eu tive ali com meu pai ali assistindo. O Asa entrava no cavalo, era um atropelo de bichinho. Uma vez entrou aquele apolizando pra fazer tambor, ele passou na frente da barreira, teve que voltar de novo. Isso. Esse é verdade do rolo. Do rolo. Mas, gente, essa resenha aqui foi ótima. Tem história pra contar, né? O bate-papo gostou de história do rodeio, ficou quase uma resenha do Asa, né? Me teria, claro. A resenha do Asa, que era um grande amigo de vocês também. Mas obrigado por ter participado desse projeto. Eu espero que, pra mim aqui, seja o primeiro de muitos. Valeu. Eu agradeço, né, pela oportunidade, primeira. E eu já o conhecia, né, o seu trabalho. Tá de parabéns. Viu? Sabe realmente... Tá crescendo, né, Djalma? Crescendo. Depois de uma entrevista que ele fez comigo lá, eu venho acompanhando ele aí. Eu tenho acompanhado também. Aí tá de parabéns. Parabéns. Você sabe o que necessita da pergunta, né? Isso que é importante. Eu agradeço vocês 2 férias aqui na minha casa, minha humilde residência aqui no Que é isso? No QG. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. E não deixe de se inscrever no canal, deixar um comentário, um like. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado. E boa sorte, tá, pra você. Boa sorte mesmo. Falou mais uma vez,